E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no final do capítulo 39, ouvindo a senhora Laura. Essa conversa do André Luiz com a dona Laura rendeu alguns bons programas, mas o assunto realmente é muito interessante, muito necessário a todos nós, que como dona Laura mesmo disse para o André Luiz, na Terra todos nós temos ainda muita coisa a consertar, né? Ela diz que a tarefa de consertar é quase de todos. Então, porque nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Então, nós precisamos refazer lições mal feitas e construir, se puder, né, para nós, um destino mais promissor. Então, ela, no último programa, ela falou isso para o André Luiz para que ele não se sinta culpado, porque o estacionar na culpa é algo muito complicado, porque a pessoa não avança. Se Paulo de Tarso tivesse ficado lá quando viu Jesus e lembrasse de tudo que fez de errado, ficasse chorando à beira do caminho, a gente hoje não tinha conhecimento da doutrina de Jesus. Realmente, Paulo de Tarso foi aquele que conseguiu lidar com os erros do passado e conseguiu evoluir e conseguiu caminhar, consertando aqui e ali tudo que ele fez de errado, suportando, não é, com coragem e resignação todas as pedradas, todas as aflições porque ele passou. Então a dona Laura, ela está dizendo pro André Luiz, meu filho, olha, não adianta ficar chorando leite derramado não, é bola para frente. Vamos continuar porque nós que já somos espíritos, né, que já estamos interessados em nos iluminarmos, em desenvolver a nossa espiritualidade, agora a gente vai ter que aprender a fazer escolhas mais corretas. A gente vai ter que fazer escolhas como espíritos imortais que somos. A gente já não é mais aquele que só escolhe o prazer, que só escolhe ser servido, que descarta as pessoas, que não valoriza os verdadeiros sentimentos, que só dá atenção, não é? No caso, às coisas materiais. A gente já está tentando não ser aquele que guarda mágoa, que guarda rancor, que não perdoa, que não compreende. Então, a gente viu isso tudo no último programa. E foi interessante que ela disse para ele também que ela conheceu um instrutor no Ministério do Esclarecimento que insinuou que o que ele gostaria era se materializar na Terra para explicar para todo mundo que a fraternidade é um sentimento que deve estar na base de todas as realizações, principalmente as realizações religiosas, né? No caso, a caridade. Tem que ter a fraternidade como se diz, como base. E lembrando disso, eu procurei se Kardec, algum momento, ele falou sobre fraternidade. E eu achei no livro Obras Póstumas, eu acho que é o capítulo 20 da primeira parte,
Kardec vai falar sobre a liberdade, a igualdade e fraternidade. É um texto belíssimo. Eu ontem li e separei alguns pedaços que para ver que Allan Kardec e os espíritos, né, como o André Luiz e o Emmanuel, eles fecham, né, nos conceitos. Nenhum contraria o outro. É o controle universal do ensino dos espíritos. Isso. Né? Todos falam a mesma coisa. Todos falam a mesma coisa. Dos espíritos, Kardec aqui, ele com certeza escreveu esse texto, que depois a sua esposa publicou no livro Obras Póstumas, mas ele é muito interessante, todos deveriam lê-lo. Obras Póstumas, capítulo 20, da primeira parte. Eu separei alguns trechinhos aqui para a gente ler. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder para com os outros como gostaria que os outros procedessem para conosco. É o oposto do egoísmo. A fraternidade diz: um por todos, todos por um. O lema lá dos 3 mosqueteiros. O egoísmo diz: cada um por si. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, será impossível o reinado da verdadeira fraternidade. Cada um a quererá em seu proveito. Não quererá, porém, praticá-la em proveito dos outros. Ou, se o fizer, será depois de se certificar que não perderá coisa alguma. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Olha o que a dona Laura falou para o André Luiz. A fraternidade é a base de tudo. Kardec diz a mesma coisa. Sem ela, não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. E aí ele vem falando, é muito interessante, e no finalzinho ele coloca assim, que eu também achei interessante. Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai antes de tudo na construção da base do edifício, antes de pensardes no telhado. Dai-lhe por fundação a fraternidade na sua mais pura acepção. No entanto, para isso não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira, porque, né, a bandeira da Revolução Francesa dizia isso, mas foi o que menos se viu depois, né, que a Revolução foi instalada. Nossa Senhora. É preciso que ela esteja no coração, e não se muda o coração dos homens por meio de ordenações. Olha só que coisa interessante. O texto é muito bom. Todos nós deveremos lê-lo e relê-lo algumas vezes. Obras Póstumas, capítulo 20, a igualdade, a fraternidade, a igualdade e a liberdade. E isso que a Teresa está dizendo, no livro O Consolador, que são perguntas que foram feitas a Emmanuel, e tem algumas perguntas sobre fraternidade. E uma delas é a seguinte: fraternidade e igualdade podem na Terra merecer um conceito só? Quer dizer, fraternidade e igualdade é a mesma coisa? Já observamos que o conceito igualitário absoluto é impossível no mundo, dada a heterogeneidade das tendências, sentimentos e posições evolutivas do círculo da individualidade. A fraternidade, porém, é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum,
sem a qual todo progresso no planeta seria praticamente impossível. Então ele está dizendo que o progresso real do planeta é possível devido à solidariedade e assistência mútua. Não tem como, nós dependemos um dos outros. Isso, ninguém vive sozinho. E aí, o que ele está dizendo na resposta é que, apesar das diferenças, a fraternidade se faz exigente. Isso é respeitar o momento pelo que o outro está passando, nas ideias dele, e não partir para a violência. E ele está dizendo, o conceito igualitário absoluto é impossível. Cada um, nós temos um planeta totalmente heterogêneo em tendências. Sempre foi assim. Agora está mais evidente, nós temos mais habitantes, mais espíritos encarnados, muito mais. A tecnologia está aí, ao vivo, o tempo todo nós vemos o que acontece do outro lado do mundo. Então, a heterogeneidade, ela está mais evidente, mas sempre foi assim. Agora, a fraternidade, o que ele está dizendo, é lei, é uma lei da assistência mútua, sem a qual o progresso é impraticável. Então, o Emmanuel está repetindo o que a Teresa está falando ali de Kardec, né? Nenhum ser humano é autossuficiente. Se a gente nascesse, deixasse a gente num berço, a gente morreria. Porque, não é? Eu acho que o filhote humano, vamos dizer assim, é o único que necessita de cuidado durante muitos anos. Não é pouco, não. Enquanto os outros animais são meses. A tartaruga não é nem um dia, coitadinha. Ela sai do ovo e já vai para a água. E se vira, vai sozinha. Né? E se vira e com Deus, né? E os bons espíritos que cuidam. Mas nós não. A gente é altamente dependente uns dos outros. Para tudo. Para andar, como é que a gente aprendeu a andar? Vendo alguém andar, falar, vendo alguém falar. Como é que a gente aprendeu a ler? Ir para a escola, precisou de professor, precisou de a gente doente, a gente precisa de médico, precisa de enfermeiro, até hoje e sempre. Enquanto, nós não nos tornarmos espíritos puros, porque aí a gente não sabe como é, mas a fraternidade já é um nível inimaginável, mas todos nós vamos precisar uns dos outros, não é? Porque, como diz lá na pergunta 540, tudo se liga na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, até o espírito puro, todos nós estamos interligados uns aos outros, né? E aí, a gente só vai terminar a leitura do capítulo e vamos falar mais um pouquinho de fraternidade, né? Uhum. Porque a Dona Laura vai terminar o capítulo falando, o André Luiz, ponderando na questão da bendita da fraternidade que a gente ainda não consegue plenamente desenvolver ainda dentro de nós. Então, vamos para o penúltimo parágrafo. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico. Lembrando que a Heloísa é a neta da Dona Laura. Ela chegou, ela é recém-desencarnada, mas ela não precisou passar nas enfermarias. Ela foi abrigada na casa de Dona Laura. Dona Laura estava cuidando dela. E então e essa conversa, se a gente lembrar, e a gente lembra, o André Luiz ficou quando saiu da casa do Tobias, ficou tão perturbado com as questões lá do Tobias estar convivendo com a primeira e com a segunda esposa, que ele foi lá, não, eu tenho que ver a Dona Laura, ela tem que me ajudar porque, eu tô com muitas dúvidas. E ele volta lá, e aí ele tá na casa da Dona Laura. Então ela fala: nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Heloísa é aquela, só lembrando, né, Teresa? Heloísa é aquela que a neta, que o noivo ficou aqui encarnado e que já estava, e ela chorando por ele lá, e ele já estava de olho já dela. Estava lá e namorando de olho lá na melhor amiga dela. E a avó fala para ela, tolinha, né?
Você está aí chorando, mas ele já está lá, e ela chora, mas é realidade e tal. Cada caso é um caso, porque para o André Luiz, exatamente, mostrando para gente que cada caso é um caso. Para a resposta foi direta e para outro ainda não. Então, a avaliação que os espíritos fazem, dizendo que cada caso é um caso e eles é que avaliam o melhor jeito de falar. Agora, não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Porque o comportamento do André Luiz, a gente já viu, né, em capítulos anteriores, que não foi fraterno. Se a gente lembrar daquele reencontro dele com o Silveira, não era Silveira? Silveira. O pai cobrou uma dívida alta, sem tanta necessidade assim, porque o pai era rico, e o André Luiz apoiou ele nessa cobrança, não é? Nós já vimos que ele mesmo, né, conta das suas aventuras extraconjugais. Então isso está incomodando ele, porque ele foi tudo, porque ele foi tudo menos fraterno. Tudo menos fraterno. E no próximo capítulo que a gente vai estudar, a gente vai ver mais uma nuance da sua antifraternidade, vamos dizer assim, né? Ele não enxergava os companheiros como seus irmãos, né? Como seus irmãos em evolução, como companheiros de luta na jornada evolutiva. E aí, falando sobre essa real importância da fraternidade humana, Paulo, na carta aos Hebreus, ele diz assim, que permaneça o amor fraternal. Olha lá, há 2000 anos, Paulo, 2000 anos atrás, Paulo já compreendia que o amor fraternal é a base de qualquer realização. E no livro Pão Nosso, no capítulo 141, cujo título é Amor Fraternal, o Emmanuel vai fazer algumas considerações sobre esse sentimento. E aí ele começa assim, olha só, as afeições familiares, ele já começa, né, no nosso tendão de Aquiles. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é uma posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismos de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhe visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro,
representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Isso é fundamental da gente não esquecer. Não vai ser nosso marido para sempre, não vai ser nossa esposa para sempre, não vai ser nosso filho para sempre, nosso pai, nossa mãe. As posições se trocam para que a gente aprenda a amar fraternalmente. Tem uma página aqui, estamos encerrando, mas tem uma página do livro Fonte Viva, titulada Fraternidade, em que o Emmanuel comenta o dizer de Jesus, que está no Evangelho de João, que diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí o Emmanuel fala, eu não vou ler a página que é muito grande, mas só resumindo, ele fala assim: desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulo de Jesus. Como? Organizando concílios célebres, incentivando guerras, disputando o sepulcro de Jesus, do Divino Mestre, criando comendas e cargos religiosos, estimulando insurreições, edificando palácios e basílicas, e vai por aí afora, e alimentando a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Nós precisamos da inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho. E mais adiante ele termina assim: seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Emmanuel. Então é isso, que a gente se faça conhecido por discípulo de Jesus pela fraternidade que nós exercemos. E a fraternidade, ela é exercida realmente com aqueles a quem nós ainda não conseguimos perdoar e desculpar, os mais difíceis. Isso, tem várias outras páginas interessantes sobre a fraternidade, mas que nós possamos também, junto com o André Luiz, meditar sobre essa imponente questão da fraternidade humana, que, como Kardec coloca em Obras Póstumas, vai ser a base de uma humanidade feliz. A humanidade regenerada e feliz que com certeza habitará a Terra. Então, que possamos nos esforçar para sermos convidados a permanecer nessa Terra regenerada, melhorando o nosso comportamento, iluminando a nossa mente e tentando entender que nós nos devemos amar com amor fraternal. É para isso que a gente experiencia em família vamos dizer assim, várias ocupações. Ora somos mães, pais, irmãos, primos, tios, avós, netos, netas, irmãos, e assim, E vamos evoluindo a cada nova existência. Estamos chegando ao final de um programa, ao final de um capítulo, com a graça de Deus, que todos nós possamos aproveitar esses estudos para meditar no próprio comportamento, que isso é o que é o essencial. Agradecemos a todos pela paciência de nos ouvir, não é? E desejamos a todos a paz de Jesus e o amor fraternal, que todos nós possamos, desenvolvê-lo. Muita paz a todos. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus e esperamos ter contribuído para algum raciocínio melhor na vida de todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.